Fala galera, vamos conversar sobre mais um assunto hoje. Hoje o que a gente vai conversar? Eu queria abordar um assunto que é muito comum, na verdade, em muitas empresas, não apenas em pet shopping, que é o caso quando a gente coloca um parente para trabalhar no negócio, ou esse parente é nosso sócio e vai fazer a mesma função que a gente, né? Então, quando a gente tem uma empresa familiar, vamos conversar um pouquinho sobre o que é bom, o que não é. Eu quero saber depois a opinião de vocês também, o que é que vocês acham sobre isso. Eu sou a Sandra Belato, empresária do ramo de pet shopping e médica veterinária há 22 anos. Então vamos lá para um pouquinho de discussões. Quem aí já trabalhou com um parente? Erga a mão aí para me ver. É mais ou menos isso. Quando eu resolvi empreender, né, eu tinha o consultório veterinário e eu tinha o banho-tosa anexo a uma agropecuária que não era minha. E quando eu decidi abrir o meu negócio, eu acabei tendo o meu pai de sócio. Ele tinha um pequeno percentual da empresa, porque legalmente, se você tiver um sócio, né, se for limitada a tua empresa, os seus bens da pessoa física não poderiam entrar. Então, legalmente, os contadores indicavam, né, quando você vai abrir um negócio, que você deveria ter um sócio. Hoje as coisas já mudaram, eu estou falando de há 15 anos atrás. Né? Então, hoje algumas coisas já mudaram, você já consegue abrir uma Eireli sem precisar de um sócio. E o que a gente fazia? A gente colocava um parente de sócio. Então, o meu pai tinha 3%, né, do meu pet shop. Só que o meu pai trabalhava no meu pet. E tudo que eu precisava, o meu pai estava ali para me auxiliar, né? Eu não tinha experiência nenhuma de empreendedorismo, então eu não tinha conhecimento. E o meu pai, ele já tinha trabalhado, né? Na verdade, ele trabalhou uma vida, né, com engenharia de telecomunicações, mas ele trabalhava com vendas de extensão de rede telefônica. E ele tinha que fazer aqueles contratos, cálculo de custo de obras, a administração, quanto tempo termina para terminar uma obra. Então ele tinha mais experiência do que eu, por exemplo, para fazer compras, para fazer a parte administrativa, e foi essa área que ele acabou pegando, porque era uma área que eu não gostava. Aí outra coisa que eu tinha medo, eu não tenho muita facilidade para dirigir, eu tenho um pouco de medo, eu sou medrosa para dirigir. Então quando eu tinha que buscar algum cachorro que era mais longe ou num endereço que eu não conhecia, meu pai também ia. Então meu pai fazia de um tudo ali dentro. E eu sou muito grata a isso. Porém, por mais amor e boa vontade que meu pai tinha, ele não tinha qualificação técnica para estar ali. Os conhecimentos que ele tinha eram da área dele, eram da época dele, porque era uma outra época, né? Imagine, se eu já estou falando para vocês que quando eu abri tinham outras regras, imagine da época do meu pai, assim, 20 anos a mais do que o que eu já estou falando para vocês. Então, muitas coisas mudaram. Primeiro problema que eu tive, tá? E que foi uma das coisas que também me colocou em dívidas, tá? O meu pai veio de uma época de inflação, onde nos mercados o pessoal tava sempre com aquelas maquininhas, não sei se vocês já viram, né? Vocês são muito novinhos, mas tinha uma maquininha de colocar etiquetinha nos produtos, não era essa etiqueta única para todos os produtos que estão acima, era cada produto com uma etiquetinha, sabe? E tinha umas etiquetadoras. E o pessoal passava a vida com aquilo ali, colocando preço. Todo dia tinha variação de preço, gente. Todo santo dia tinha variação de preço. Então, qual era a tática para você se livrar um pouco da inflação? Era quando você conseguia uma boa negociação, um bom preço, você comprava numa quantidade grande, para você garantir que o seu preço era bom por um tempo mais longo. E isso foi o que meu pai fez por anos no meu pet shop. Então, assim, e não eram de coisas que a gente tinha um rodízio grande, mas, por exemplo, uma caminha que estava na promoção de 100 por 50, ele não comprava duas, ele comprava 15. Por quê? Porque o preço estava muito bom, eu ia conseguir vender ela quase que ao preço de que seria o preço de custo da caminha, né? Então ele ia lá e comprava 15, só que a gente vendia 3 e as outras 12 ficavam no estoque, né? Nós temos aula aqui falando sobre o risco de se ter um estoque grande. E qual que é o problema do estoque? A gente nunca pode esquecer, quando a gente olha para o nosso estoque, a gente tem que imaginar cada mercadoria como as cédulas de dinheiro, uma em cima da outra na prateleira. Então, ter estoque era ter dinheiro parado.
E o que foi acontecendo? O meu dinheiro que seria necessário para capital de giro, para fazer a minha empresa girar, para ter aquele fluxo, ele acabou parado no estoque, né? Algumas coisas, por exemplo, que são de plástico, que estavam com um preço bom, e a gente vendia 5 por mês, e ele tinha comprado 100 porque o preço era bom, o plástico com o tempo ele resseca. Então essas mercadorias chegou uma época em que assim, ó, 4 anos depois a gente ainda tinha elas, só que o que acontecia? O plástico estava ressecado, então muita coisa quebrava com facilidade. O que aconteceu aí? Vocês estão percebendo? Foi o meu dinheiro que foi amassado e jogado no lixo e que acabou me causando problemas com a minha necessidade de capital de giro. Então precisei pegar dinheiro em banco e daí vai fazendo aquela cascata do desastre, né? Da desgraça, né? Que a gente não consegue, depois a gente não consegue parar para pensar como sair, mas tem como sair, tá? Então, é isso que a gente tem que pensar quando a gente vai contratar uma pessoa, independente dela ser parente ou não. Então, assim, o meu pai trabalhou por amor, entendeu? Com muito amor. Ele também tirava um salário dali, era óbvio, ele vivia desse dinheiro que acabava vindo do pet para ele. Ele demorou bastante tempo para conseguir se aposentar, então ele tinha o salário dele. E ele fazia com o maior amor do mundo, mas ele não estava qualificado para aquilo ali. Então, isto é um dos pontos que você tem que pensar quando você vai contratar um parente. E agora eu vou contar de outras experiências que não deram certo. Uma tia que contratou o sobrinho porque o sobrinho estava precisando trabalhar, porque os pais queriam que ele trabalhasse, né? Não era ele não estava muito afim de trabalhar, mas os pais queriam. Aí a tia foi lá e contratou, porque é o meu sobrinho. É um fofo, né? A tia sempre cuidou dele, levava no parquinho para brincar e daí põe ele para trabalhar. Só que ele não tá afim, ele não tá qualificado. De repente você tem uma loja, você quer colocar ele lá para venda. Cara, ele não entende de produto de pet shopping, ele não quer adquirir esse conhecimento, ele não sabe fazer a venda. Ai, Sandra, mas ele é de confiança. Beleza, ele pode ser de confiança, mas ele precisa fazer a sua empresa girar. Existem outras pessoas que não têm consanguinidade contigo, que também são honestas, também são de confiança, mas que conseguem fazer a sua empresa girar. A melhor maneira que existe para você poder ajudar pessoas é você dando certo. Porque se você der errado, você não está conseguindo ajudar nem a você mesmo, você não vai conseguir ajudar outras pessoas. Então, às vezes, a gente quer agir com o amor, com a caridade e a gente acaba quebrando o nosso negócio, tá? Então, isso é um outro ponto que tem que parar para pensar. O seu parente quer estar dentro do seu pet shopping ou ele está sem opção nenhuma, né? Ou ele está sendo obrigado pelos pais ou qualquer coisa assim. Quando a gente fala de sociedade, né? Um detalhe importante, nunca contrate uma pessoa que você não pode mandar embora. Todas as pessoas que você contrata, você tem que ter o direito de mandar ela embora. Então vamos supor que você vai abrir um pet shopping em sociedade com a sua irmã, com o seu pai, com a sua mãe ou com quem quer que seja. Faça um contrato. E qual é a parte mais importante de um contrato? É um distrato. O que significa o distrato? É parar enquanto vocês estão se amando, enquanto o relacionamento está maravilhoso, enquanto tudo está fluindo muito bem, você vai parar e pensar em todas as possibilidades ruins. Se daqui 3 anos a gente não conseguir mais olhar um para a cara do outro, como que vai ficar? Quem fica com o nome da empresa? Quem vai ficar com os equipamentos? Como vai ser a divisão do dinheiro que está no banco? Quem assume as contas que ficaram? Faça um distrato. É muito mais fácil você fazer um distrato enquanto tudo está bem do que quando tem problemas. E nada vai durar para o resto da vida. Daqui a pouco o teu sócio que resolveu abrir isso daí no caso para qualquer sócio, né? Mas daqui a pouco o teu sócio tá contigo há 9 anos, ele continua te amando, ele gosta de você e tal, mas ele resolveu empreender ele foi trabalhar no digital, ele vai fazer marketing de publicidade, entendeu? Ele foi fazer outra coisa, ele tá com outro destino, o propósito de vida dele é outro, ele mudou como pessoa, ele entrou para uma igreja e agora ele quer falar sobre Deus, ele conheceu uma menina que tem uma lanchonete e eles vendem açaí e ele adorou a vibe de vender açaí da galera, do gente jovem e tal, e ele não quer mais trabalhar no pet shopping, ele quer ir
Cara, cada um tem o direito de mudar a sua vida como for. Né? Então vocês não precisam ficar amarrados, vocês não podem ter um negócio onde você fique amarrado em pessoas para o resto da vida, porque as pessoas mudam, as pessoas evoluem, as pessoas têm problemas, as pessoas podem querer viajar, as pessoas podem querer se mudar de cidade. Então tenha um contrato e neste contrato precisa estar previsto as cláusulas de um distrato. E o dia que vocês pararem para pensar, vocês vão ver como é legal fazer um distrato, porque você senta na frente de uma pessoa que você está achando, imaginem, para você fazer uma sociedade é uma pessoa que você está confiando, que você acredita, né? Então você acredita naquilo. Então assim, aí você diz assim, tá, mas e se a gente brigar? Quem é que fica com a loja? Quem fica com a carta de clientes? Ah, quem sair vai poder ligar para todos os clientes e avisar, ó, eu estou indo para tal lugar, ou eu vou estar fazendo tal coisa? Pode ou não pode? Como é que fica o contrato de aluguel da casa onde vocês trabalham? Porque o aluguel vai ser feito na sociedade. A hora que te faz uma sociedade, como fica o contrato de aluguel com a imobiliária? Quem fica com o imóvel, né? Porque não é quem fica com o imóvel, é quem fica com o ponto. Porque as pessoas estão acostumadas a ir ali. Ir para um novo ponto é fazer um trabalho, é fazer um marketing, é fazer tudo de novo até que as pessoas possam ir para um novo ponto. E tudo isso precisa estar em mente, gente. Isso pode acontecer. Se a pessoa morrer, como é que ficam os herdeiros dela? Eles têm direito a agir dentro da empresa? Você precisa pagar um prolabore para essa pessoa, para os herdeiros, mesmo que não tenha ninguém trabalhando, né? Por exemplo, vamos supor que vocês são 2 sócios, os 2 trabalham na empresa, né? Um cuida do caixa, o outro cuida das vendas, né? E daí um morre. Mas os herdeiros vão dizer, não, mas essa empresa era do meu pai também, essa empresa era da minha mãe também, eu preciso receber daí. Como é que fica esse acordo? Porque nem sempre um pet shopping dá lucro todos os meses, um lucro horrendo que dá para dividir com todo mundo. Às vezes a gente precisa dar uma seguradinha, para quê? Porque nós vamos ter que fazer um investimento, a gente não guardou dinheiro antes, então agora a gente vai ter que parar um pouquinho. Como fica? Quando você vai fazer um distrato, você precisa ter tudo isso em mãos. A outra questão é sentar e conversar. Nada melhor do que colocar tudo muito claro sempre. Por quê? Porque tudo que acontecer dentro da empresa vai ir para a mesa de reunião familiar. Então vocês têm que aprender a separar esse tipo de coisa. Eu já vi um caso de uma veterinária que quis abrir um pet shopping e ela se juntou com o cunhado. Só que o cunhado, o casamento com a irmã dela, não durou mais muito tempo, durou tipo uns 3 anos. E daí ele já era ex-cunhado. Então assim, abrir um negócio com um cunhado já é arriscado, né? Ter um negócio com um ex-cunhado, tu concorda que tu tem que ter uma maturidade de desenvolvimento, você tem que conseguir, porque é fácil a gente dizer que precisa separar as coisas, mas você é capaz de separar 100% das coisas? Não seria melhor que as coisas já estivessem no papel? Né, o meu contrato é contigo, não é com a minha irmã, então é com você. Caso vocês se separem, essa parte é você que vai ficar responsável, você continua trabalhando aqui. Quando vai fazer uma sociedade, o legal é que as 2 pessoas não façam exatamente a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, assim, um cuida do Bentosa e um vai cuidar da loja. Um atende os vendedores, um vai fazer pagamentos, tá? Para que um não fique interferindo. Tem que pagar as contas. Eu já paguei. Não, isso não era a tua função. Cada um vai saber exatamente qual é o seu serviço dentro do pet e quais são as suas responsabilidades. Então, não podem ficar se atropelando. Então, isso tem que ser definido também. Então, tem que sentar e definir. Quando a gente fala isso em cargos públicos, colocar um parente em algum cargo se chama nepotismo. E ele é proibido, né? Ele não é permitido por lei. Por que você acha que isso não é permitido por lei? Porque muitas vezes a pessoa que está no governo vai colocar um parente dele por interesse de receber um salário, ou sei lá, cada um com seus interesses. Não vou dizer só no financeiro, mas daqui a pouco assim, eu tenho uma irmã que está meio na depressão. Cara, eu vou colocar ela ali para trabalhar no governo, que ela vai ter que atender a galera, vai ter um salário bom e ela vai ficar boa. Ou, eu vou colocar a minha irmã ali para poder fazer tal coisa. A minha esposa está sem emprego. Eu vou colocar ela ali num carguinho público. Então as pessoas acabam se dando bem em cima do poder público. E por que não dá certo? Porque essas pessoas não estão qualificadas para estar naquele cargo. Você está vendo que o problema é o mesmo?
Então, quando você faz isso dentro da sua empresa, é nepotismo. Agora, você resolveu abrir um pet shopping e você entende do serviço, você entende dos produtos veterinários, você sabe diferenças de ração, você entende dos suplementos vitamínicos, você sabe como fazer desinfecção, que é melhor para o animal, você entende dos vermífugos, de quanto tempo tem que oferecer para o cliente para ele poder comprar vermífugo, você entende do banho-tosa e você tem um cunhado que é administrador e que está pensando que ele quer abrir um negócio, ele está a fim de empreender, ele trabalha hoje num supermercado, sei lá, e ele está a fim de empreender. E ele tem conhecimento de negócio, ele tem conhecimento de gestão. Opa, ele está qualificado para o cargo? Tá. Vocês se dão bem? Vocês têm mesmo os princípios e valores? Tem? Legal. Vocês querem chegar no mesmo objetivo? Vocês estão com vontade de cumprir as mesmas metas? Legal. Perfeito. O grande problema, em governo não pode, né? Em governo, mesmo que a pessoa esteja qualificada, é nepotismo, porque não tem como ficar julgando cada caso, no governo não pode. Mas no seu pet shopping, se você tem clareza da coisa, você pode colocar um parente seu, sim, entendeu? Você põe um parente ali e seja o que Deus quiser. Por quê? Porque se ele tá qualificado para aquele cargo, daqui a pouco eu quero abrir um pet shopping, tá? Eu tenho uma grana e eu quero abrir um pet shopping. A minha irmã é groomer premiada, faz tosa como ninguém. A vida dela é lidar com cães. Cara, eu vou colocar a minha irmã para trabalhar no banho-tosa do meu pet shopping. Você entendeu? Maravilhoso. Ela gosta do que ela faz, ela sabe o que está fazendo. O nosso trabalho vai ser diferente porque eu vou cuidar da loja, eu vou cuidar do consultório veterinário, eu vou cuidar da creche, ela vai cuidar do banho-tosa e do hotel, entendeu? Tudo certo, nós temos funções diferentes e duas pessoas qualificadas para fazer o serviço. Tudo certo, desde que tenha clareza. Porque lembra, não contrate ninguém que você não possa mandar embora. Não faça parceria com ninguém que você não possa se desfazer de parceria. Agora, se a cabeça estiver boa, tá tudo certo. Quando vocês vão fazer o contrato, olha, então se a gente não der certo, a gente vai prometer pra gente que o quê? Eu vou ficar com o ponto, você vai levar os equipamentos do banho-tosa, porque é o que você já está acostumado a trabalhar. A gente vai fazer uma transição aí de 3 meses, então a gente não vai poder desfazer a parceria de uma hora para outra. A gente se dá 3 meses até para ver se a gente não consegue entrar num acordo e esquece de fazer o distrato. Então, tudo isso você conversa enquanto o amor está reinando na relação, entendeu? Porque quando a gente toma decisões na base do ódio, da raiva, do estresse e do problema, não são as nossas melhores decisões. E não é só nessa situação, é nunca. Por exemplo, eu estou precisando de grana e eu não sei de onde tirar. Enquanto você estiver nervoso, na ansiedade, não vai ser o momento em que você vai ter ideias geniais. Então, o que você faz? Você precisa tirar um tempo, respira, centraliza, oxigena o cérebro para você ter boas ideias de como fazer. Olha só, eu tenho umas roupas na minha casa que eu não uso, eu tenho umas equipamentos de cozinha que eu não uso, eu vou colocar para vender no OLX, vou tentar fazer uma grana. Poxa, deu a ideia. Você precisava de R$2.000, tu conseguiu 3.500, você ainda conseguiu uma reserva de R$1.500, vendendo coisas que você não usa na sua casa. Um celular antigo, às vezes tem pessoas que precisam de um celular só para poder pôr o chip. Você consegue vender isso aí por um precinho no Mercado Livre, no OLX, sei lá eu, mas como é que é. Você entendeu? Então você consegue ter ideias de como fazer. Vou contar uma ideia, tá? Eu já tive um momento em que eu estava precisando de uma grana e eu tive que diminuir um pouquinho o meu trabalho por problemas particulares. E eu trabalho com Ho'oponopono, energias e tal. E eu fiz japamalas, que é tipo esse colarzinho que eu tô aqui, ó. E eu fazia japamalas para vender. Então assim, quando eu não podia estar lá no pet trabalhando, que eu tive que diminuir um pouquinho o meu trabalho, meu pai estava doente e tal. Então assim, mas eu conseguia cuidar do meu pai e fazer japamala ao mesmo tempo, entendeu? E daí eu jogava amor, eu jogava um monte de saúde, um monte de energia legal no japamala para poder entregar. E eu conseguia uma graninha, o que eu deixava de ganhar no pet shopping eu conseguia fazer fora. É o meu foco vender japamala? Não, não é. Mas no momento em que eu precisei, ele estava ali. E o mais engraçado é que eu faço até hoje, porque as pessoas olham e dizem, Sandra, eu quero um parecido assim. Ô Sandra, faz um com cristal para mim e faz um azul. E para mim hoje já não é mais uma solução de problema, hoje já é uma terapia, porque esse fato artesanal para mim me faz, enquanto eu estou fazendo, ele vai me limpando memórias, porque eu faço escutando o Ho'oponopono, que é uma coisa de energia que me faz bem.
Mas no momento em que eu precisei, tem pessoas que fazem bolo, tem pessoas que vendem brigadeiro, eu fazia japamala. Então nós precisamos ter ideias do que a gente pode fazer, entendeu? E quando se tem sócio, vocês precisam estar na mesma vibe, gente, na mesma vibração. Por isso que eu digo assim, ó, é muito importante você saber o propósito e os valores das outras pessoas. Porque se for aquela pessoa assim do tipo, não, eu vim aqui pra fazer o banho tosa, né? Pra fazer a tosa do cachorro, porque eu sou groomer. Eu não vou passar uma vassoura no banho tosa. Aí tá, beleza, vocês contrataram uma pessoa para ajudar, para dar o banho e tal, e que vai fazer a higienização. Essa pessoa precisou tirar férias. Ninguém vai varrer o banho tosa? Essa pessoa teve uma doença, né? Tá com gripe e não pode vir trabalhar, né? Porque não sabe nem se é Covid ou se não é. Ninguém vai limpar o banho tosa? Então tem que ser alguém que diga assim, não, vou pegar junto, tem os mesmos valores que eu. Ou se vocês dois são assim, beleza, a pessoa não foi, contrata outro. Só que daí você tem que lembrar que o teu investimento é maior. Tudo precisa estar de acordo. Então, cuidado com parentes, tá? Não coloque pessoas lá simplesmente porque estão precisando. Não coloque só porque a pessoa te ama demais, né? Então, tudo isso precisa ser pensado. No caso do meu pai, como ele fazia tudo, cara, ele me ajudou pra caramba. Só que eu fiquei até com uma dívida de gratidão, né? Porque quando eu mais precisava, quando eu tava começando, ele tava ali no pega pra capar em tudo que é ação. E ele cuidava do meu caixa, né? Isso era uma das funções do meu pai. Quando ele foi começando a ficar doente, mais fraco, ele começou a errar troco, a não conseguir contar, fazer as somas das vendas certinha. O meu pai era antigo, ele não gostava de usar calculadora. E ele tinha muito orgulho de que ele fazia as contas tudo de cabeça, entendeu? Então você vendia 6 coisas para um cliente e ele conseguia, ele somava tudo aquilo de cabeça. Só que chegou uma hora que a cabecinha dele estava começando a cansar. E como é que eu vou dizer para o meu pai que eu não podia mais ter ele no caixa? E aí? Então assim, como que eu solucionei? Uma das coisas que eu não queria era tirar o meu pai, né? Era uma coisa que me doía. Sabe valores e princípios? Eu não concordo em você pegar uma pessoa de idade e colocar lá na salinha, separadinha, assistindo televisão e fazendo palavras cruzadas. Porque ele acaba sendo um ser isolado. Então eu não queria isolar o meu pai, eu queria que ele continuasse no pet. Mas eu não podia mais dar esse tipo de responsabilidade para ele. A primeira responsabilidade que eu tirei do meu pai foi o transporte de cães. Porque ele teve problema de circulação, né? Então ele já caminhava com um pouquinho mais de dificuldade. Como é que ele ia na casa com o cliente, carregar a caixinha, colocar a caixinha e tal? Então eu contratei alguém para fazer o transporte. Mas para o meu pai não se sentir como excluído da função, o que eu fazia? Pai, o senhor vai, mas uma pessoa vai contigo para poder carregar o cachorro. Então eles iam em 2. Aí quando eu quis tirar ele do caixa, pai, eu vou contratar uma pessoa para ficar aqui, para poder te ajudar, que daí fica mais tranquilo para ti. E tu fica de olho para mim, pai. Então tu coordena ele. Eu coloquei ele num patamar de coordenação, sabe? De gerência. Para ele poder coordenar outra pessoa. Só que isso foi uma atitude só por emoção. Por quê? Meu pai continuou recebendo o salário dele. Tá? E eu tinha que contratar outras pessoas para fazer o serviço. Cabia dentro do meu orçamento? Não sei. Na época eu não fazia conta. Entendeu? Eu agi só pelo coração. Eu não sei se cabia ou se não cabia. Eu não sei te dizer qual era o problema que eu tinha. Mas foi aí que eu comecei a entrar nas minhas dívidas. Porque virava e mexia, eu não tinha grana para pagar 13º, eu não guardava o dinheiro do capital de giro, o meu estoque estava infladíssimo e eu não tinha dinheiro. Então assim, eu cheguei a ter mais de 230 mil reais em estoque, mas eu não tinha dinheiro para pagar assim, ó, 3 mil reais de boleto daquela semana. Olha a diferença de proporção, você tá entendendo? Eu tinha 200 e poucos mil guardado nas prateleiras da minha loja e eu não conseguia pagar 3 mil reais de boleto. E aonde que começaram os meus problemas? O meu problema começou quando eu abri a empresa, né? Porque eu já abri sem planejamento, eu já abri sem fazer esse tipo de controle, eu já abri fazendo nepotismo, então eu coloquei o meu pai porque era uma pessoa que eu confiava, então era uma pessoa que eu podia deixar no caixa, que eu sabia que não ia me roubar, mas ele não estava qualificado para aquilo. Você tá vendo que é uma soma de coisas? Né? O meu marido também trabalha numa empresa familiar e eles também têm algumas questões para resolver, só que eles fizeram um pouco melhor. Cada sócio tem a sua função, cada sócio tem o seu percentual, então cada sócio precisa fazer aquela coisa, porque já se começou de uma maneira melhor. Mas de vez em quando dá uns arranca-rabo, de vez em quando dá uns arranca-rabo.
Mas daí eles respiram fundo, daí quando chega o Natal, a Páscoa, não, vamos se reunir, vamos fazer uma festa, junta todo mundo, e daí junta os primos, daí junta todo mundo, lá vira aquela bagunça, entendeu? Mas precisa cuidar. Você tem que cuidar 10 vezes mais de como você fala com um parente, porque você tem que lembrar que aquilo vai para casa. Outro exemplo que eu dou, marido e mulher. Vamos largar os nossos empregos e vamos abrir um negócio junto. Opa, você vai passar o dia junto com o seu marido. Você tem que ter uma estrutura, você tem que ter uma cabeça boa, porque nenhum casamento é 100% feliz em 100% do tempo. Você pode dizer assim, ó, eu sou feliz no meu casamento. Você é feliz no seu casamento, mas você não é feliz 100% do tempo, porque tem um dia que você olha para aquela pessoa e você tá com vontade de rosnar. Só que na empresa tu não vai poder rosnar. Se tiver algum problema de que aquela pessoa cometeu um erro de repente na empresa, tu não pode se separar em casa ou brigar com a pessoa em casa porque ela cometeu um erro na empresa. São coisas diferentes. Então tem que pensar bem. Uma outra opinião que eu tenho sobre trabalhar com o marido é que eu não concordo com que você coloque todos os ovos numa cesta só, né? Porque quando dá problema nessa cesta, ferrou todo. Se essa cesta cair no chão, quebraram todos os seus ovos. Então, se puderem ter 2 rendas familiares como família, eu concordo. Às vezes não, Sandra, nós temos imóveis alugados, nós temos 3 apartamentos alugados, então a gente tem a renda dos imóveis. A gente tem um pet shopping, que a gente trabalha juntos no pet shopping, mas a gente tem parceria também com a loja do meu irmão e tal, a gente tem uma sociedade e vem uma grana de lá também. Você tá entendendo que você já tem rendas de outros lugares. Então, por exemplo, assim, ó, quando chegar um lockdown que diz que você não pode trabalhar no pet, você ainda tem a sociedade lá da empresa do teu irmão e você ainda tem imóveis alugados. Ah, não, Sandra, eu tenho um fundo de investimento que me rende uma grana X por mês. Você já tem mais um fundo de investimento. Mas quando você tem só um negócio, você concorda que você fica vulnerável? Se aquilo ali estragar, acabou. É igual você ter um imóvel alugado e você resolver ficar tranquila. Ah, mas o aluguel dali é R$4.000 e eu vivo bem com R$4.000. Tá tudo certo. Aí o inquilino sai. E daí você não conseguiu alugar, porque R$4.000 é um aluguelzinho legal, né? Você não conseguiu alugar já. Daí você vai ter que fazer uma reforma nesse imóvel para poder tentar alugar melhor. Esse imóvel tem condomínio. Então você não tá recebendo nada, mas você está tendo que pagar o condomínio daquilo ali. Você entende que não é seguro qualquer coisa que detona? E quando você faz isso com o marido, é pior, porque é a renda total da sua família. Então você tem que ver como está estruturada. Enquanto você não tiver mais fontes de renda, o ideal é que os provedores da família recebam rendas de lugares diferentes. É mais seguro. Mas não dá certo nunca? Dá, gente. Eu conheço casais de veterinário que tem clínica veterinária. Eu conheço casais de amigos que não são veterinários e tem pet shopping e dá certo. Ah, eu conheço donos de loja desses bazar, que antigamente era R$1,99. Agora eles estão mudando o nome para bazar, porque nada mais custa R$1,99, né? Eles trabalham junto o dia inteiro e dá super certo. Só precisa estar ciente das coisas que podem ocorrer. E não dá para levar o problema da empresa para dentro de casa e nem o problema de casa para dentro da empresa. E isso falando parece ser uma coisa muito fácil, mas não é. Eu estou casada há 27 anos. Mas eu, sinceramente, se eu trabalhasse com meu marido, acho que a gente não estava casado mais. Por quê? Nós temos times diferentes, ele não tem esse amor que eu tenho pelos animais, ele gosta mais das caixas, dos números, da administração, entendeu? Então nós temos alguns valores diferentes. E tá tudo bem, como casamento, tá tudo certo, estamos juntos há 27 anos. Só que para trabalhar junto talvez não daria. E é muito mais confortável ter 2 rendas. Todas as vezes em que eu tive uma dificuldade muito grande no meu pet, a gente tinha uma garantia do lado dele. Quando ele teve problema dos lados deles, a gente tinha uma garantia do meu pet shopping. O meu pet shopping é mais escalado do que o trabalho dele, então eu consigo escalar mais e aumentar os meus ganhos com um pouco mais de agilidade e facilidade do que ele, né? Mas em compensação, da maneira que eu consigo escalar e aumentar, tem vezes que também pode cair. O dele tá ali mais estável, trazendo uma segurança. Tem melhor e tem pior? Não! Você só tem que decidir, tem que parar para pensar, né? Eu quero abrir um pet shopping. O meu marido está qualificado para ficar na posição em que eu quero colocar ele lá? Então é isso que tem que ser a sua pergunta diária.
A pessoa que eu quero colocar no cargo X está qualificada para aquilo? Se está qualificada, beleza. É parente? É parente. Eu posso demitir? A gente tem mesmo princípio e valores? O nosso relacionamento está tudo certo? Nós temos maturidade para poder lidar nisso como um negócio? É isso, tá? É só isso. Então pense, qualquer pessoa que você for fazer parceria, sociedade, arrendamento ou contratar parente, faça um contrato. E o mais importante do contrato é fazer um distrato. Às vezes, se você tem escrito como é um distrato, nunca vocês vão brigar, porque vocês já pensaram nas possibilidades antes e vocês já sabem reagir. Tá bom? Então, continue amando os seus parentes, mas às vezes manter um pouquinho de distância é super saudável para a vida familiar. Um abraço, fiquem todos bem, até a próxima!